Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Roberto. Quero agradecer a oportunidade, amém, que me foi concedida, em nome de Jesus. Serei breve, porque não é por muito falar, amém. Peço aos irmãos que abram no livro de Daniel, por gentileza, livro do profeta Daniel. Creio que a igreja conheça a igreja do profeta, a história do profeta Daniel. O homem foi lançado na cova, a qual os leões não puderam devorar. Amém? É uma história muito bonita, um exemplo para nossas vidas. Amém? Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. A igreja achou? Amém? E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjado do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Amém. Do capítulo 1 em diante, vai contar a história de Daniel. Junto com outros, foram levados à Babilônia para aprender a língua e a letra dos caldeus. Daniel era um homem sábio, um homem inteligente, porque sua sabedoria vinha do Senhor. Amém? Porém, a palavra diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, porque tudo aquilo era oferecido a ídolos. Amém? Então, nesta noite, iremos falar sobre escolha, o livre-arbítrio. Daniel ele fez a escolha de não se contaminar. Por quê? Porque Daniel conhecia a lei de Moisés. Daniel sabia que ele não poderia se contaminar com as coisas da Babilônia, porque aquele que é servo do Senhor não tem parte com as coisas do pecado. Amém? Daniel poderia muito bem se contaminar, não tinha ninguém vigiando Daniel. Mas aquele que tudo vê, observava Daniel. E Daniel lhe disse: não, eu não quero me contaminar, porque eu sou separado do pecado. E nesta noite eu quero chamar a atenção da amada igreja do Senhor. Assim como lá atrás, no Éden, Deus disse para Adão: de todo o fruto da árvore do jardim podereis comer, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comereis, morrereis. Ali Deus colocou diante de Adão uma escolha. E Adão fez o quê? Assentou no seu coração comer aquilo. E a pergunta nesta noite é: o que você tem assentado, ou o que você tem escolhido no seu coração? Obedecer a palavra de Deus? Temer a Deus? Viver uma vida de oração, de jejum, se santificar, se separar? Ou viver uma vida de pecado, desobedecendo a palavra de Deus? Porque Daniel nos mostra que ele fez a escolha dele. Deus não mandou um anjo do céu e impediu que Daniel se alimentasse daquela porção do rei da Babilônia. Foi Daniel que assentou no seu coração. Então, nesta noite, a escolha está diante de mim, está diante da igreja. Escolher o pecado ou obedecer à palavra de Deus? Daniel nos deixa um exemplo. Daniel não era melhor do que eu, não era melhor do que a igreja, mas ele fez a sua escolha, porque Daniel ele era um homem temente a Deus. Daniel tinha tudo para poder se banquetear, mas a lei do Senhor estava no seu coração, os mandamentos de Deus estavam no seu coração, e ele era um homem que obedecia a Deus. E a pergunta nesta noite para a igreja é: o que você tem assentado no teu coração? Quando você está só, quando você está teclando no telefone, quando você está no seu quarto, diante de um computador, no seu trabalho. Porque os homens não podem até ver, mas Deus que tudo vê, Ele. Então eu quero que a igreja entenda que Deus nesta noite está procurando Daniéis que venham escolher assentar no seu coração a obediência. Deus ele quer uma igreja que escolha a se separar do pecado e viver a sã doutrina, o ensinamento do Senhor. Porque
Porque, como eu disse no início, a história de Daniel é muito linda. Ele foi para a cova. Mas por que os leões não comeram Daniel? Porque antes ele assentou no seu coração não se contaminar com o pecado. Então eu quero que a igreja entenda nesta noite. Para que Deus feche a boca do leão sobre a tua vida, é necessário você escolher renunciar ao pecado. É necessário você escolher abandonar a vida errada. É necessário você tomar o exemplo de Daniel. Eu não sei como está a sua casa, seu casamento, a sua vida, mas uma coisa eu sei: se você seguir os passos que Daniel deixou, de assentar no seu coração, temer a Deus, obedecer a Deus, buscar a Deus sem interesse, Deus vai fechar a boca do leão sobre a tua casa. Deus vai fechar a boca do leão sobre o teu casamento. Porque o que atrai as bênçãos de Deus para nossas vidas é uma palavra chamada obediência. Agora, pela falta de obediência, há também uma legalidade para Satanás. Se Daniel não tivesse escolhido no seu coração se afastar das iguarias do rei, os leões tinham devorado Daniel. Talvez os leões tenham devorado a sua vida, a sua casa. A palavra diz no livro de Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Então é necessário que haja vigilância, igreja. É necessário que haja prudência. É necessário que haja oração. É necessário que haja jejum. É necessário que haja santificação. Amém? Talvez você pode estar pensando, o irmão Luiz está trazendo uma palavra dura. A palavra de Deus ela não é dura. Ela cura, ela santifica, ela vivifica, salva e liberta. O que é duro é o coração do homem, é o pecado. Amém? Para mim poder estar aqui hoje, eu tive que fazer uma escolha no meu coração. Eu não estou dizendo que eu sou melhor, eu não estou me engrandecendo, mas Deus conhece o meu coração. Fiz muitas escolhas erradas no passado, mas enquanto eu não assentava no meu coração obedecer a palavra que eu pregava, Deus não era comigo. Amém? As legiões de demônios dominavam a minha alma no mundo espiritual. Então, quando eu entendi o que verdadeiramente é conversão genuína, é escolher no seu coração não participar com as coisas do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15, a palavra diz: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus Pai não está nele. E Daniel não amou a Babilônia. Daniel estava dentro da Babilônia, mas ele não se contaminou com a Babilônia. Então precisamos entender que estamos nessa terra, mas não pertencemos a essa terra. João 17,14, Jesus disse, quando eu orava pelos discípulos: eu estou no mundo, mas eles não são do mundo. Estamos aqui, igreja, nesse mundo caído pelo pecado, corrompido, mas nós não temos parte com esse mundo. A igreja de Cristo ela tem que ser santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. A igreja de Cristo não pode ter mancha, não pode ter mácula, porque quando Cristo vier buscar a sua igreja, só vai subir a igreja que assentou no seu coração não participar com o pecado. Jesus Cristo está voltando, igreja, não é a história da carochinha. Quer você acreditar ou não, mas Jesus Cristo está voltando. E só vai subir aquela igreja que é separada, aquela igreja que é vivificada pelo Espírito Santo. Daniel, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Como eu disse, ele não era melhor e pior do que eu e você, mas o que fez diferencial na vida dele foi a escolha que ele tomou. E qual é a escolha que você está tomando no seu coração hoje? Que não façamos hoje somente um culto para sairmos por essa porta, mas que venhamos a refletir sobre essa palavra, que venhamos a colocar na balança a nossa vida espiritual com o Senhor. A palavra diz: louco, e se pedires a tua alma hoje, para quem será? Quem virá buscar sua alma se você morrer hoje? Devemos estarmos preparados a cada dia. Devemos se afastar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Tudo aquilo que temos colocado diante dos nossos olhos, ouvido ou falado, lugares que nós temos ido, temos que se afastar, igreja. Daniel lhe deu um exemplo. Daniel lhe deu um grande exemplo. Que o crente não tem que ficar dentro de casa, dentro de quatro paredes. Porque o crente, ele é crente aonde ele estiver. Daniel estava no meio da Babilônia,
Mas ele não se deixou se corromper. Ele não se vendeu para o sistema. Ele não se dobrou para Nabucodonosor. Ele se manteve firme na presença do Senhor. E essa igreja que Cristo, hoje, Ele busca. Uma igreja verdadeira que não se vende, que não se troca pelos prazeres mundanos, pelas imoralidades sexuais, pelo pecado, pela mentira. Mas uma igreja que tem em sua consciência a santificação. Pouco se prega isso hoje em dia. Pouco se prega sobre o arrebatamento. Pouco se prega sobre a santidade. Pouco se prega sobre a obediência. E a igreja de Cristo vai andando de mal a pior. Porque falta uma correção da parte do Senhor. Eu falo isso porque Deus me corrigiu, igreja. E tem me corrigido dia após dia. Eu não estou aqui para poder colocar julgo sobre a igreja. Eu não estou aqui para apontar. Eu estou aqui para dizer que Jesus ele é bom, que Jesus ele salva, que Jesus ele cuida, que Jesus ele guarda. Mas existe uma condição: obediência. Amém? Em nome de Jesus. Então Daniel nos mostra que ele poderia estar naquele lugar, mas não se contaminar. Quem conhece a história de José? Muito se fala sobre José. José foi exaltado, governador do Egito, uma história bonita. Mas a palavra diz que José estava na casa do seu senhor sozinho. E a mulher de Potifar queria deitar com José. José ele era virgem, não conhecia a mulher. Não tinha câmera, não tinha internet, não tinha ninguém. E aquela mulher: deita-te comigo, José. E José disse: não, eu não quero. Meu Deus, aleluia! Coisa linda! E é isso que Jesus procura nessa igreja hoje. Uma igreja que diga não para o pecado. Ainda que não tenha ninguém vendo, ainda que o homem não esteja vendo. Mas uma igreja que diga: não, eu não vou pecar. Eu vou ser fiel ao meu Senhor. Porque muitos estão, como Jesus disse, bem profetizou Isaías acerca de vós: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E Jesus ele não quer palavras, ele quer atitude, posicionamento da igreja. Hoje eu entendo isso, porque Deus me puxou, Deus me colocou no vale. Amém, igreja? E não há outro caminho para que a igreja siga, se não for pela obediência. Quer seu casamento abençoado? Obedeça a Deus. Quer seus filhos abençoados? Obedeça a Deus. Quer seu ministério abençoado? Obedeça a Deus. Quer subir no arrebatamento? Se esforce, obedeça a Deus. É isso que Deus quer, igreja. Deus não quer o que você tem no banco. Deus não quer o que você tem, as suas posses. A palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então por que sacrificar, igreja? Saul perdeu a presença. Saul perdeu a presença de Deus. E Deus enviou um espírito para atormentá-lo. Saul foi rejeitado. Já imaginou isso? O que ia ser rejeitado por Deus, igreja? Meu Deus, é terrível. O que ser rejeitado por Deus? Sermos rejeitados pelo homem ruim. Imagine pelo próprio Deus. Esquecido. Samuel foi orar, foi chorar por Samuel. Samuel foi orar por Saul, chorar por Saul, e Deus diz: até quando chorarás por este que eu rejeitei? Até quando? Meu Deus, olha aí, Deus está falando. Então vamos ver, igreja. A desobediência traz consequências. A desobediência traz consequências. Amém? Amém. Não é título, não é posição, não é conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Não é fazer a melhor oferta, não é pular, não é rodar. Não. É o que está no nosso coração. É o que está no nosso coração. Eu peço que a amada igreja saia por essas portas nessa noite e reflita sobre essa palavra. Porque sermos cristãos aqui dentro é fácil. Mas é lá fora que a batalha trava. É lá fora que a batalha trava. É lá que somos provados. É lá que somos testados. É lá que o inimigo arma laços. Darmos glória a Deus aqui é fácil. Na nossa casa é fácil. Agora, quando estamos sozinhos, dentro do banheiro, no trabalho, no ônibus,
Amém? Então devemos ser exemplo, devemos dar bom testemunho. Daniel, ele deu bom testemunho para a igreja. José deu bom testemunho para a igreja de tudo que José passou, mas ele foi fiel a Deus. Ele foi vendido, ele foi traído pelos irmãos. Ele poderia falar: agora eu vou chutar o balde, eu vou deitar com essa mulher. Mas ele disse: não. Não. O Espírito Santo me fala do meu coração: diga não. Porque a palavra diz: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. E eu caí no passado, porque eu brinquei com o pecado. Como eu disse, para mim estar aqui hoje foi uma guerra espiritual travada. E é até hoje. Não é fácil, igreja. Porém, se o mesmo Espírito que habitou entre Daniel e José habitar em nós venceremos em nome de Jesus. Não há batalha que possamos vencer com a presença do Espírito Santo. Vencemos todas. Jesus deixou o exemplo. Ele se retirava para orar. A igreja está abandonando a oração. A igreja está abandonando o jejum. A igreja está abandonando a santificação. A igreja está abandonando a sã doutrina, os ensinamentos. A igreja está abandonando o amor sobre todas as coisas ao Senhor. Eu estava em casa orando, eu falei: Senhor, o que eu vou falar para a sua igreja hoje? E essa palavra ficou no meu coração, pulsando no meu coração. Porque o fim de todas as coisas está próximo, igreja. Jesus Cristo está voltando. Olha o cenário atual. Não gosto, mas vou comentar. Olha a política atual. Tudo isso são sinais. E os nossos olhos têm que estar na palavra de Deus, na Bíblia. Os nossos olhos têm que estar elevados ao alto, buscando as coisas do Espírito de Deus, se fortalecendo a cada dia, para permanecer de pé diante das lutas do pecado. A todo instante o pecado vem sobre nós. A todo instante o pecado quer te derrubar, quer me derrubar. Amém, igreja? Então é tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto está perto. Porque haverá dias que não haverá mais como buscar o Senhor. Quem subiu, subiu. E quem ficou, ficou. Isso é sério, igreja. Isso é sério. Isso não é brincadeira. Eu não estou aqui para poder emocionar, comover os vossos corações. Glória a Deus, aleluia. Mas eu estou dizendo que Jesus está voltando. E que a igreja, eu e você, precisamos nos consertar com o Senhor. Precisamos abandonar o pecado. Precisamos abandonar aquilo que não agrada a Deus. Cada um de nós sabemos como está a nossa vida com o Senhor. Só que tem um detalhe: os demônios também sabem. Eles nos observam. O diabo sabe quem está cheio e quem está vazio. Verdade, Deus. O diabo sabe quem se separa e quem se junta com o pecado. Ele sabe. Meu Deus. Ele sabe. Eu poderia estar aqui em cima agora e ter uma amante por aí fora. Meu Senhor da glória. Mas o que adianta eu perder minha salvação? Então hoje, igreja, Deus tem que aconselhar para a nossa vida. Deus tem que arrependimento sincero. Meu Deus. Deus tem que a conversão genuína, assim como Ele fez no meu coração. Eu achava que eu era convertido, mas eu era convencido. Eu pregava. Mas, na verdade, eu estava distante do que eu pregava. E é o que Jesus quer para essa igreja. Porque Jesus quer salvar vidas. Ele quer curar. Ele quer restaurar. Mas enquanto houver brechas, Jesus não pode fazer.
Neemias, quando soube que os muros de Jerusalém estavam destruídos, Neemias foi orar, jejuou, o Espírito Santo deu a direção para ele reedificar os muros. O que Deus quer das nossas vidas é reedificação da nossa vida espiritual. Fechar as brechas, se apartar daquilo que não tem agradado ao Senhor, se aparte das amizades que não convêm. Pare de ouvir o que você tem ouvido, pare de ver o que você tem assistido, pare de ir aonde seus pés têm te levado. Seja santo em toda a vossa maneira de viver, porque a santidade ainda convém ao Senhor. Deus, ele não mudou. É bonita essa frase. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim segue a sua santidade. Assim segue os seus mandamentos. Pecado é pecado e nada muda isso, igreja. É pecado. Deus é santo. Deus é santo. Amém? E nesta noite, igreja, possamos refletir sobre isso. Talvez pudesse estar esperando uma mensagem mais, pudesse trazer uma promoção, mas o que Deus tem para falar para a igreja nesta noite é isso. Porque não adianta Deus te abençoar e a sua alma ir para o inferno. Não adianta Deus libertar o seu marido e a sua alma ir para o inferno. Não adianta Deus restaurar seu casamento e a sua alma ir para o inferno. Aleluia. Primeiro Deus quer tratar contigo de dentro para fora. Amém? A batalha está travada no mundo espiritual. O diabo não quer que você se arrependa. Ele quer te levar para o inferno. Mas Jesus quer te salvar. Porém, existe uma condição. Obedecer ao Senhor é preciso. Não tem outro jeito. Obediência. Por conta da desobediência, Satanás foi expulso, levou contigo aqui essa parte dos anjos. Adão e Eva perderam o paraíso. Saul perdeu a presença. Sansão, quem conhece a história de Sansão? Um homem que era cheio do Espírito Santo, um homem que era escolhido. Mas qual foi o final de Sansão? Serviu de chacota, serviu como um palhaço para divertir os povos filisteus e arrancar os seus olhos. Tudo isso porque ele escolheu no seu coração o quê? Desobedecer a palavra de Deus. Então, igreja, o pecado ele traz consequências. Ele traz consequências. Davi foi um grande homem de Deus, um grande rei. Ele pecou. Muitos falam sobre Davi. Ele pecou, ele fez coisas erradas. Mas se lermos o Salmo 51, Davi se arrependendo diante do Senhor. Davi foi um homem que pecou, mandou Urias para frente de guerra, se envolveu com a mulher de Urias. Mas no Salmo 51, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia, Jesus. É o que Jesus quer dessa igreja. Um coração puro e um espírito reto. Amém, igreja? É o que Jesus quer para a sua vida e para a minha vida. Em nome de Jesus. Eu disse que eu não ia me estender, porque falamos de fato, de verdade, não somente da boca para fora, mas se posicione, se coloque na brecha. Diga para o Senhor o quanto você tem feito coisas erradas e você quer mudar. Coloque sua vida verdadeiramente nas mãos de Deus, porque ainda há tempo. Porque depois da morte, segue seu juízo. Ainda dá tempo. Abandone aquilo que você sabe que não tem agradado a Deus. Abandone. Consagre a tua casa ao Senhor. Consagre a tua vida ao Senhor. Consagre o teu casamento, teus filhos ao Senhor. Consagre. Esse é o tempo. Em nome de Jesus. Eu fico por aqui, eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.